Fala pessoal, tudo certo? Muito prazer, eu sou o Jonathan Fernandes, tenho mais de 17 anos também de experiência no segmento de transporte, logística e cadeia de suprimentos. Hoje a gente está dando início no nosso primeiro Prologcast, falando sobre um tema muito importante aí, referente ao Maio Amarelo, né? Uma preocupação muito grande da Prolog, inclusive, é com relação à segurança no trânsito, inclusive é por conta disso que a gente fornece hoje algumas soluções específicas para a gestão de manutenção da frota e gestão de pneus, gestão de estrutura operacional realmente, para economizar custos, mas principalmente reduzir significativamente, né, essas perdas que a gente tem de vidas, questão de segurança também no trânsito no dia a dia. E aí a gente está fazendo uma ação muito voltada assim, para o Maio Amarelo. Nesse mês a gente vai estar trabalhando intensamente com relação a isso. E para isso hoje a gente trouxe aqui o Magno Júnior, que é especialista na área de segurança pública e de trânsito, é ex-superintendente da PRF também de Santa Catarina, e hoje ele é chefe da delegacia de Lages, para a gente poder bater um papo, trocar um pouco sobre essas experiências, ter uma percepção melhor também com relação a quais ações a PRF toma hoje para reduzir, né, as perdas aí e reduzir os acidentes também nas rodovias. E para isso, Marco, seja bem-vindo. Eu gostaria que te apresentasse também um pouco melhor, explicasse um pouco sobre a tua rotina aí, sobre a tua atuação na PRF no dia a dia e como que vocês vêm atuando também para minimizar, né, esses riscos e essas causas de acidentes no dia a dia na operação. Então, bom dia, Jonathan. É um prazer estar participando aí junto com a Prolog desse momento importante, né, que eu considero todo momento que a gente fala de segurança é importante. Ainda mais segurança no trânsito, que infelizmente no nosso país ainda não é levada tão a sério assim pela sociedade de uma forma geral. Então, como tu falou, sou policial rodoviário federal, aí tem mais de 30 anos de experiência e a maioria desse tempo aí de trabalho foi na atividade fim. Então, fiscalizando, atendendo sinistros, né, conversando com as pessoas. Então, trouxe uma base muito sólida, assim, vamos dizer assim, para a gente estar poder discutir um pouco sobre segurança. Eu já fui superintendente, como tu bem disse, aí, aqui no estado de Santa Catarina. Atualmente sou chefe da delegacia aqui de Lages, que coordena a região da Serra Catarinense. E estamos aí, né? Sempre buscando trabalhar de forma preventiva para evitar cada vez mais os sinistros nas nossas rodovias. Isso aí mesmo. Bom, a gente sabe que, num contexto geral, o Brasil ele é recordista em acidentes de trânsito, né? E principalmente na Serra. Eu queria entender contigo assim, como é que a PRF atua hoje nessas ações de Maio Amarelo para efetivamente, né, minimizar essas causas de acidente, fiscalização. Como é que vocês vêm atuando diariamente assim nessa operação e um contexto mais específico com relação ao mês referente ali, né, Maio Amarelo, que é um mês onde a gente busca realmente conscientizar de forma mais intensa, né, o público com relação à redução, né, de acidentes de trânsito. Então, a PRF ela vem desenvolvendo o trabalho preventivo durante todo o ano, né? Então, a gente tem programações diárias de segurança viária, que envolve toda a abrangência nesse tema, desde a fiscalização propriamente dos veículos, né? Também da área da educação. A gente programa ações educativas, não só nas escolas, por exemplo, mas na estrada diretamente. Então, é um trabalho contínuo que a gente vem fazendo, inclusive dando uma atenção também importante na área de infraestrutura, relatando problemas também que a gente vê que são primordiais para garantir a segurança. E durante o Maio Amarelo, a gente aproveita esse anseio da sociedade e esse momento, né, onde todos ficam mais voltados para a segurança, para dar uma ênfase maior ao trabalho que é realizado durante todo o ano. Então, a gente aproveita onde todo mundo está pensando, né, falando do Maio Amarelo, para divulgar ainda mais as nossas ações, com a finalidade de realmente tocar as pessoas para que elas entendam que a segurança é uma responsabilidade de todos, não só da Polícia Rodoviária Federal ou das outras polícias, né, mas é uma responsabilidade da sociedade e ela tem que ser compartilhada. Então, a gente aproveita muito esse Maio Amarelo para passar essa mensagem. Independente da posição também, né, Magno, acredito, porque desde o pedestre, a criança, o passageiro, o motorista, não só o motorista, né, até levando em consideração isso,
E não só a PRF, mas todos os envolvidos ali na sociedade, bem como você falou mesmo. É isso aí. É um estigma que a gente tem que quebrar também, né? Pensar que o trânsito é do motorista. Não é. O trânsito é de todos nós participamos. Né? O pedestre, o gestor, né? Ele também tem a sua responsabilidade, né? O gestor de frota, já que a gente está falando aqui mais para um ambiente de transporte de rodoviário de cargas, então o gestor, né? A própria empresa tem uma responsabilidade solidária dentro de todo esse comportamento. E a sociedade também, por exemplo, eu sempre falo que o pessoal pensa o trânsito assim, é o motorista. Não, mas você já pensou se o teu filho andando de bicicleta na rua, ele é um usuário do trânsito e ele está recebendo informações para garantir a segurança dele e das outras pessoas, né? Então, são essas nuances que a gente acaba deixando escapar e não constrói uma cultura de segurança sólida no nosso país. E, enquanto isso, a gente fica aí manchado como um dos países mais violentos do trânsito. E, infelizmente, o nosso estado de Santa Catarina, também o trânsito é uma marca que não digo que envergonha, assim, mas que entristece muito a nossa sociedade. Imagina, na verdade, todos aqueles que transitam, né, de alguma forma, tem que ter responsabilidade mesmo e ter uma consciência, né, de que tem que atuar ali para evitar, poxa, por que eu vou atravessar fora da faixa, sendo que eu posso ocasionar um acidente, mesmo que eu não esteja diretamente envolvido ou que eu não seja atropelado, que eu consiga escapar, mas eu vou estar envolvendo todo um contexto ali, né, de uma ocorrência desnecessária, por evitar realmente, né, transitar no lugar correto. Tu até comentou ali sobre, né, envolvimento de todas as frentes. Eu queria entender contigo também quais são os principais desafios que vocês enfrentam assim, no dia a dia, né, com relação à conscientização mesmo do público. Porque até quando tu comentou sobre a atuação do pedestre, do motorista e principalmente do gestor de frota, mas tendo um contexto geral, assim, na tua visão, estando aí desse lado, buscando, né, atuar na conscientização, quais são os principais desafios que vocês encontram hoje para realmente comunicar e conscientizar a sociedade com relação à necessidade de segurança no trânsito em geral, né? Eu acho que a principal dificuldade que a gente tem, assim, vamos colocar assim de forma cultural, é justamente a falta da cultura de segurança, né? Então, você, por exemplo, o nosso trabalho, que é basicamente, ou a maioria é fiscalização, né? Então a gente cai, muitas vezes você está ali fiscalizando e o pessoal não entende que aquilo é uma forma de prevenção, né? E acaba caindo na falácia lá, é a indústria da multa, né? Então a gente tem essa dificuldade, você está ali trabalhando, fiscalizando, às vezes, por que a polícia não está prendendo bandido, né? Então, o que é isso? Isso é reflexo da falta da cultura de segurança, onde a segurança ela é vista como algo secundário, não importante, né, na vida das pessoas. Mas é justamente que assim, o meu ponto de vista particular é porque nós não temos esse fundamento na sociedade. Nós falamos do pedestre agora há pouco ali. Agora eu te pergunto, aonde um pedestre aprende sobre normas de circulação, se ele não for tirar a CNH? Né? O ciclista, hoje nós falamos muito em desenvolvimento sustentável, né, em meios de transporte sustentável, a bicicleta é um deles. Aonde que o ciclista aprende normas de circulação? Ou seja, nós não tratamos o trânsito, apesar de ser uma das principais causas de mortes por causas externas no nosso país, principalmente para adultos jovens, mas nós não tratamos isso de forma séria. Então, acaba que essa cultura, ela não é implementada, ela não nasce, ou ela não é criada, e a gente fica sempre naquele embate da falácia, e agora muito mais, né, muito mais marcante pelas redes sociais, que acaba prejudicando todo o trabalho preventivo. É bem verdade isso tudo que tu falou, e realmente a gente ouve muito isso no dia a dia, nas transportadoras, na rua, em vários pontos assim, de que entende-se de uma forma, né, subjugada ali que não é necessário a fiscalização, acreditando de que a fiscalização vai apenas punir,
né? Mas a ideia é que para evitar punir, né, o ideal é que seja conscientizado. Então, se todo mundo estivesse consciente, não precisava ter tanta punição. Da mesma forma, é uma cadeia, né? Eu, como eu comentei, estou há 17 anos nesse meio de transporte, logística, cadeia de suprimentos, já inclusive dirigi caminhão, graças a Deus nunca me envolvi em nenhum sinistro, mas eu queria também entender contigo assim, porque hoje a gente ouve com muita frequência, né, notícias de acidente com caminhões, né, problemas de caminhão tombando, e a gente vê inclusive alguns vídeos bem abusados, vamos dizer assim, na internet, no Instagram, no YouTube aí, de manobras bem perigosas, né, com um veículo pesado. Mas eu queria também entender contigo se hoje vocês têm assim, um mapeamento, e se conseguiram passar, não necessariamente com relação à estatística, mas uma visão geral assim, de quais seriam as principais causas de acidentes com veículos de frota pesada, vamos dizer, né, com caminhões hoje na operação que vocês encontram. Então, o que a gente nota, assim, ainda, por enquanto, é o comportamento das pessoas, né? A principal causa. A fadiga é um grande problema, assim. Eu até arrisco a dizer que no transporte de carga, a fadiga, né, o cansaço é mais prejudicial ou existe mais quantidade do que o próprio problema com o álcool, né, que a gente bate na lei seca. Claro, não estou diminuindo a importância, né, a gente tem que manter os olhos abertos, mas a fadiga é um fator fundamental na causa de acidentes, né, com veículos grandes, veículos de carga. E a velocidade, né? Infelizmente, a velocidade também ela continua sendo uma causa muito marcante nos acidentes. Lembrando que um transportador, né, um motorista, um veículo de carga, né, ele tem as grandezas físicas, vamos dizer, envolvidas no deslocamento, são muito maiores pela massa do veículo, né? Então, um aumento pequeno de velocidade, ele pode resultar numa força centrípeta muito maior do que ele possa imaginar e causar o tombamento, por exemplo, né? Então, são todas essas coisas que a gente vem notando. Mas a gente vem trabalhando muito, por exemplo, aqui em Lages, né, nós temos a região da Serra, né? Então, a gente tem um programa chamado, junto com a concessionária, chamado Serra Segura, onde a gente faz uma fiscalização preventiva nos veículos de carga, né? Principalmente na questão de freio, de sinalização, que é outro fator importante. E, infelizmente, agora a Polícia Rodoviária Federal já implementou a gente não tem mais o boletim de sinistro, mas o laudo, né, de sinistro. Então, é um boletim mais apurado, né, é um documento mais elaborado, onde a gente vai conseguir, daqui para frente, conseguir construir uma base de dados, onde a gente possa detectar com maior facilidade a ocorrência, por exemplo, de falha mecânica também, que é um fator, porque o veículo, como eu já falei, de suas próprias características de peso, massa, né, acaba exigindo mais das partes mecânicas do instrumento do veículo, né? Então, há um desgaste maior. Então, a sua manutenção é fundamental. Mas, infelizmente, nós não temos um banco de dados suficientemente robusto para a gente equalizar isso. A gente sabe que existe esse problema, mas a gente sabe também que há o subregistro disso, né, onde não há o registro correto. Mas também é outro fator importante que tem que ser considerado nesse tipo de transporte. Exatamente. Bom, Magno, até como tu comentou, né, hoje vocês já têm muitas ações rolando, assim, inclusive na região da Serra, ali, por conta da geografia da região também, né, a questão de segurança é fundamental em todas as frentes, mas aí a gente entende que tem também um risco, né, aumentado. E eu queria entender se vocês têm hoje um cronograma ou quais são as ações que vocês têm planejadas assim para esse segmento de segurança no trânsito, para esse segmento de transportes em geral, de rodovias, né, de circulação, e inclusive para o Maio Amarelo, o que vocês têm hoje planejado? Sim, a gente, como eu te falei, basicamente no Maio Amarelo a gente implementa algumas outras ações mais de caráter educativo, né? O mesmo fora das rodovias, a gente vai muito para a escola agora nesse período, né? E inclusive que chama atenção, eu fui numa escola agora no mês passado e as professoras me falaram, dá uma
conversado com o pessoal que eles vão ali, é uma escola próxima à rodovia, e o pessoal fica filmando os caminhoneiros e fazendo sinal, às vezes, para quebra de asa, né, e tal. Então, a gente chamou a atenção. Então, note bem que mesmo dentro da escola, a gente consegue trabalhar todos os segmentos da segurança do trânsito, inclusive o transporte rodoviário de cargas, né? Mas a gente continua no dia a dia, como eu já falei, a programação preventiva, né? Então, a gente trabalha muito aqui na nossa região com excesso de peso também, que é outro fator que sobrecarrega todo o sistema, né, de freio e suspensão do veículo e vem prejudicar a segurança dessa forma, com a parte de sinalização através da serra segura ali que eu te falei, né? Além disso, também agora no Maio Amarelo, a gente planeja ações educativas, onde a gente para, né, e conversa, faz a fiscalização normal, mas nessa parada a gente aproveita e troca uma conversa, né? Passa um QR Code para o motorista, para quando ele estiver parado, ele poder assistir um vídeo educativo, e assim a gente continua durante todo o ano. E no maio agora a gente intensifica. Inclusive, um evento que a gente faz aqui na região também, fizemos esse mês passado, esse mês vamos repetir também, que é o comando de saúde também, onde a gente para só os motoristas de transporte de carga, os motoristas profissionais, e faz uma série de exames, né? Pressão, glicemia, né? Faz vacinas, faz uma ficha, pergunta como que ele está, e daí ele já sai com um prognóstico ali, pelo menos uma chamada de, pô, eu preciso parar, preciso consultar, que também é importante, que também é prevenção e é segurança. Se o condutor, né, de carga, o motorista, o caminhoneiro não estiver bem, né, a sua saúde, e a gente sabe que é uma rotina diferenciada, corrida desses profissionais, então eles precisam ter uma atenção. Então, a Polícia Rodoviária Federal procura abranger de uma forma global, né, todos esses fatores para que a gente consiga a nossa meta, que é a redução de acidentes. E a questão da manutenção preventiva também, né? Não só com o veículo, mas com o condutor, né? A gente sabe que homem, principalmente, tem muito disso, né? Vai sempre deixando para depois, a rotina corrida, o cara pega uma viagem agora, pega outra, e não, vou no médico depois, e quando tu vê, tu tá tendo alguns problemas de saúde que podem, inclusive, ser prejudiciais até para execução ali, né, do teu trabalho no dia a dia, pode estar aumentando a tua fadiga, a apneia é uma coisa que também ocasiona muito isso, né? A apneia do sono. E sem ter esse check-up, assim, periodicamente, realmente a gente entende que não é legal e pode dar um problema muito mais grave. Não só na parte de saúde ali, mas também envolver outras pessoas por conta de algum acidente, né, derivado desse problema aí. Sim, nós tivemos, já faz algum tempo, aqui nós tivemos um episódio marcante, que foi um mal súbito, né, que deu um senhor, um condutor já de uma certa idade, que acabou resultando numa vítima fatal, uma colisão com a cabine de pedágio, né? Então, notou-se, né, que realmente ali faltou, por parte era um autônomo, né, que é uma categoria também que a gente precisa ter muita atenção, faltou essa prevenção aí de saúde, né? Faltou realmente a manutenção preventiva ali, vamos dizer assim, né, dele. Bom, mas, Magno, tu até comentou aí um ponto, né, um dos casos, mas inclusive a minha próxima pergunta que eu tinha para te fazer é exatamente com relação a isso, se tu pode também compartilhar das tuas experiências aí, se tem algum ponto assim que te marcou, assim, de alguma situação que tu viu que, cara, isso daqui às vezes a gente percebe que realmente quanto sentido faz, né, quanto são necessárias essas ações assim para prevenção, para controle realmente e conscientização, né, no trânsito em geral, de acidentes, de ocorrências, do que for. Tu imagina assim que tenha realmente marcado assim para vocês? Tem uma passagem até engraçada, assim, podemos dizer de certa forma, pelo contexto assim que não houve vítimas, pode ser dizer que foi engraçado assim, e mostra muito bem como que é o nosso comportamento como ser humano nessa questão toda de acidentes. Eu estava trabalhando e fomos chamados para atender um acidente, uma saída de pista numa curva, um veículo, um bitrem,
saiu e capotou na margem, no plano inferior da rodovia. Caiu o barranco, sorte que era um banhado, era um terreno macio, o caminhão capotou ali, o motorista saiu totalmente ileso, nós chegamos lá, era longe, distante do nosso posto, então nós chegamos, o veículo estava lá sozinho, só um veículo, né? Só um conjunto, né? Eram 3 veículos, só um conjunto, e o motorista estava lá, de mas o que foi aí? Pô, vinha corrido, né? Não, eu não vinha corrido, não, a velocidade estava ali. Daí ele falou bem assim, a velocidade da curva é 60 km por hora, né? Ele, não, eu tava na velocidade, se eu viesse a mais de 60 eu não conseguia fazer a curva. E o caminhão caído lá embaixo, quer dizer, ele se entregou, né? Negando, ele se entregou que estava com a velocidade, sem olhar o disco, né? Ele já se entregou. O que eu tiro desse episódio aí? Que às vezes, né, você precisa fazer um treinamento para autoanálise e autogestão da pessoa, porque a tendência é sempre, infelizmente, a querer colocar a culpa em outro, né? Não era, se eu viesse nessa velocidade, eu não teria saído da pista, mas você saiu, né? Aprovado, né? Está comprovado ali. Então, tem essa tendência de não querer assumir a culpa. Não assumir a culpa não para ser punido, mas para servir, né, para ele mesmo. Pô, eu realmente pisei na bola. Da próxima vez, talvez eu não tenha chance de cair num terreno macio, né? Venha outro veículo, cause uma colisão frontal, por exemplo. Então, eu vejo que falta um treinamento, assim, treinamento também, assim, mas volta todo naquela questão da cultura de segurança, né? Então, a pessoa quer se livrar, é a mesma história, assim, que você pega e vai notificar alguém, assim, ele pensa no dinheiro, não pensa na consequência, né? Do que aquilo está proporcionando para ele, essa forma de reflexão para que a ação não ocorra e não traga uma consequência maior, né? E essa questão de tentar fugir da responsabilidade é muito comum a gente ver isso, né? Uma vez eu estava numa empresa que eu trabalhava, estava acompanhando um motorista numa viagem de Porto Alegre para Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. E aí lá perto de Marau, quase chegando em Passo Fundo, já teve um acidente na nossa frente, assim. A gente viu que era um carro pequeno, se não me engano era um Honda City, e ele foi ultrapassar um caminhão, e nós estávamos no caminhão atrás, eu estava na carona, acompanhando o motorista, e aí eu estava distraído, e o motorista pegou e me apontou, olha lá. E o cara foi ultrapassar o caminhão, só que ele não tinha, acho que, muita noção de dirigibilidade, velocidade do carro, não tinha muito conhecimento, que dava para ver que era um carro bem novo. Quando ele ultrapassou o caminhão, que ele foi retornar para a pista, ele literalmente rodou na pista, não sei se ele pisou no freio ou o que ele fez, rodou na pista, ficou de frente pro caminhão, isso andando, e a gente do caminhão de trás olhando, assim, toda a cena. E aí ele caiu na valeta e foi parar no mato lá. E aí depois a gente foi conversar com ele assustado, a gente encostou para socorrer também, ajudar ele. E ele assustado e, cara, eu não sei o que aconteceu, eu não vi. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que tu não viu, sendo que tu tá entrando numa ultrapassagem, tu ligou pista para fazer uma ultrapassagem, sabe? Deu para entender, assim, que ele, naquele momento, claro, ele estava assustado também, mas que ele estava um pouco tentando fugir da responsabilidade daquilo que ele mesmo tinha acabado de ocasionar. E, assim, a sorte dele é que ele capotou e caiu pro mato, porque senão ele ia ficar de frente ao caminhão, o caminhão ia passar por cima dele, literalmente. Porque a gente entende que o tempo de frenagem no caminhão aí é bem reduzido, não tem a mesma resposta como um veículo leve, né? Bem assim, é uma tendência quase que natural, né? De você tentar se eximir. E isso a gente só consegue diminuir ou trazer para o lado positivo através de treinamento, né? De conscientização, assim, das pessoas, de uma conversa franca mesmo, né? Levando sempre para o lado de prevenção, assim, não, você não é para te punir, mas é para justamente o contrário, para te preservar. Exatamente. E a gente sabe que, tu até comentou sobre uma atenção maior, assim, né, sobre motoristas autônomos do segmento de transporte. A gente sabe que quando a empresa ela, né, tem uma estrutura um pouco mais favorável, as empresas investem muito em tecnologia, em ações para inibir isso, né? Para também, de certa forma, fiscalizar internamente, né, os motoristas, fiscalizar a operação para evitar com que problemas maiores ocorram
e evitar também, né, custos elevados ali na parte de gestão de transportes, gestão de frotas e tudo mais. E a gente tem até um dado aqui, ó, que a gente tem uma informação de que a gente entende que 25% dos acidentes foram reduzidos por conta da utilização de telemetria na frota, né? E eu queria entender com vocês também, dentro dessas ações que vocês fazem, como que vocês estão utilizando hoje na PRF tecnologias, né, para poder monitorar, conscientizar, orientar, né, monitorar o trânsito em geral, assim. Então, eu acho que a tecnologia aí a gente não tem volta, né? Então, e ela é bem-vinda. E a gente tem que aproveitar muito bem isso. Então, a PRF ela está utilizando dessas tecnologias, né? O próprio nosso sistema de notificação, ele já é um sistema totalmente integrado, ele já puxa um histórico. Então, você pode dali tirar um diálogo proveitoso com o usuário, por exemplo, né? Outra coisa é a utilização, né, de drones, de câmeras, né, câmeras durante o trajeto, né, principalmente das locais concessionados. Então, a gente utiliza muito esses mecanismos e poderia ter mais, poderia ser mais, mas a gente está no caminho, né? Então, hoje a Polícia Rodoviária Federal, graças a Deus, é uma instituição de ponta na questão da fiscalização. Inclusive, agora está se lançando no Paraná, teve uma discussão ali puxada pela PRF sobre a utilização da velocidade média para controle de velocidade, né, que eu acho fundamental. O país desenvolvido, a Espanha, por exemplo, já utiliza isso há muito tempo. E com a tecnologia, por exemplo, dos OCRs, é fácil implementar uma atividade. E realmente ela é muito mais eficaz do que o método de controle de velocidade que a gente tem hoje. E apesar de ser constantemente feito, né, as operações com radar, mas acaba que ele serve como uma lombada eletrônica, né? A pessoa vai ali, vê o radar, às vezes dá um sinal de luz ali, ele acaba que só naquele espaço onde ele tem um alcance ali, que ele está visualizando a viatura, ele reduz a velocidade. Logo depois ele acelera, porque sabe que não vai ter uma outra fiscalização ali na frente, né? Então a velocidade média seria uma forma muito eficaz de controle de velocidade. E está sendo discutida através também de uma puxada da PRF. Então a gente sempre está correndo atrás, aí buscando sempre melhorar e dar mais eficiência ao nosso trabalho. E a tecnologia não vai ficar fora. E só para entender um pouco melhor também sobre essa questão da velocidade média, Magno, como tu comentou, hoje o radar realmente, o cara ele vem ali numa velocidade, quando ele chega perto do radar ele reduz para passar no radar e depois ele acelera. Inclusive eu tive agora há pouco tempo em Goiânia lá e passou um caminhão por nós assim, que a gente estava na velocidade ali de 100 por hora, que era a velocidade da via, e o cara passou assim, parecia que ele estava num carro esportivo, que a forma como ele passou era absurda. E nesse caso de velocidade média, teriam vários pontos na rodovia, onde vai medindo toda a velocidade média que esse veículo trafegou dentro daquele trecho. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Assim, não existe regulamentação no Brasil, né? Então, teria que ser regulamentado, estudado de uma forma, através do CONTRAN, né? O CONTRAN ia fazer uma proposta de como fiscalizar isso. Mas é basicamente isso, é física, né? Você vai passar num ponto, né? Por exemplo, por que isso hoje é fácil de fazer? Você coloca um leitor de OCR, lê a tua placa, né? Dali tantos quilômetros, tem outro OCR, você vai ter que fazer, né, velocidade, distância sobre tempo, né? Faz o cálculo ali, então você tem que passar naquele horário. Se tu passar antes, tu está em excesso de velocidade. Passar depois, pode passar, entendeu? Então, é uma forma que eu vejo assim mais eficiente, mais mais correta, assim, no sentido mais justa, vamos colocar dessa forma. Que vai ajudar a manter uma consistência na velocidade, né? Não fazer isso que a gente vê hoje acontecendo. Hoje, assim, não digo, é importante, tem que ser feito o controle de velocidade, né? O radar, mas a gente sabe, né, que não é em quantidade suficiente, e a gente sabe que o pessoal faz isso.
diminui na frente do radar e depois pé em Deus e pé na tábua, que nem diz o da mata, né? Verdade. Bom, Magno, a gente falou aí sobre vários pontos, né, sobre as ações que vocês fazem hoje, tanto na conscientização da população em geral, da comunidade, ações com tecnologia para a gestão de monitoramento realmente, né, fiscalização, que a gente entende que, infelizmente, na nossa cultura, só com a fiscalização e com a punição que a gente consegue ter uma redução, né, nos números ali, no sinistro. Mas eu queria também entender contigo se vocês têm hoje, tu até comentou ali um pouco, mas eu queria ir mais a fundo sobre esse assunto, se vocês conseguem ter uma mensuração hoje do quanto a falta de ações preventivas, né, de manutenção corretiva assim, na frota, interfere também na geração de ocorrências, de acidentes. Como eu te falei, assim, a gente não tem, eu posso puxar ali uma estatística, assim, mas eu digo que ela não vai ser ainda fidedigna, porque como eu te falei, a perícia dos acidentes é algo novo, né? Começou há muito pouco tempo, assim, dentro da Polícia Rodoviária Federal, menos de, praticamente, assim, de uma forma geral, menos de 5 anos. Então, e nos outros locais, ela é quase inexistente, né? Nas rodovias federais, municipais, estaduais e municipais, é quase inexistente. Então, a manutenção do veículo, ela precisa de muitas vezes, né, de uma apuração, de um laudo pericial mesmo, né? Porque você, pela dinâmica do acidente, dificilmente, né, a não ser num caso escrachado, por exemplo, o cara está descendo uma serra e falta freio, né? Tem uma filmagem, daí você consegue ainda provar isso. Senão, pela declaração, muitas vezes, do condutor, ele não diz, né? Faltou freio, ou eu não fiz a manutenção direta. Então, precisa de uma análise pericial das partes do veículo. E isso é muito incipiente ainda no país, né? Mas, com certeza, né, isso é fundamental e pode levar a acidentes sérios, né? Mas a gente fiscaliza, como eu te falei, dentro de uma rotina, né? Toda essa parte, principalmente a parte de freio, de isolamento de freio, de eixo, né? A questão da sinalização. Então, a polícia está ligada, está atenta nesses quesitos para que a gente possa prevenir. E sempre, nas conversas, a gente participa muito em CIPATs também, a gente toca muito, muito nesse assunto. De pneus você chega a atuar também, Magno? Porque hoje eu converso com muitas transportadoras e o pessoal muitas vezes fala, é bem assustador para a gente, assim, eu que já estou nesse meio também, grande parte do nosso time também veio do segmento de transporte, segmento de gestão de frota em geral, e muita gente ainda nos fala, cara, eu tiro o pneu quando ele chega lá no TWI, daí eu tiro ele fora. Mas e se o veículo ele vai para uma viagem e volta, e quando volta já está abaixo do TWI, pega uma chuva, né, pega uma intempérie ali, alguma coisa do tipo que possa prejudicar a segurança, sabe? Essa questão de levar até o limite ali, a gente sabe que é bem perigoso. Mas pneus vocês também fazem alguma... Tem alguma noção assim, do quanto interfere nisso? Sim, não. A fiscalização a gente faz rotineiramente, assim, inclusive pneu é uma das modificações assim que a gente tem notado que tem aumentado bastante, né? O pessoal está pegando bastante essa questão justamente para coibir as saídas de pista, né? Ou, por exemplo, a questão de uma curva, de um L, né? Uma derrapagem, o pneu vai fazer uma diferença enorme nessa questão. Mas a gente também tem a limitação legal, né, que é o TWI. E muitas vezes, mesmo ainda estando no TWI ali, os 2 milímetros ali, ela não, dependendo da situação, ela vai requerer um pouco mais de atenção do condutor, né? Por exemplo, uma chuva intensa, né? Mesmo o pneu estando dentro do TWI, ele não vai responder da forma como uma pista seca. Então, daí vai a questão da própria consciência do condutor, né? De, opa, vou ter que tomar mais atenção, vou ter que reduzir a velocidade, vou ter que, aquela curva eu fazia 60, vou ter que reduzir para 40. Então, tudo isso envolve essa questão
também, né, dos equipamentos. O brabo é que muitas vezes o motorista, quando ele tá lá na boleia, ele tá dirigindo, ele não tá pensando nisso, né? Cara, eu tenho 2 pneus lá na minha carreta que estão abaixo do TWI, então essa curva eu tenho que fazer numa velocidade menor, então realmente é necessária a fiscalização, não só da parte, né, dos órgãos públicos, como a PRF, por exemplo, mas a fiscalização da gestão da frota mesmo, da empresa, né, porque afinal de contas é uma vida que está ali, né, é o custo da carga, é o caminhão, então tem vários fatores envolvidos ali, né, e o principal, como eu comentei, que é a vida do colaborador que está ali e a vida de outros, né, de terceiros que estão envolvidos e podem estar que não tem nada a ver com aquela situação. Né? Que assim, na realidade, o que a gente vê, assim, que o pensamento agora está mudando, graças a Deus, né, já mudou bastante, é que, se acontecer, aconteceu, né? Mas as regressões, principalmente indenizatórias, né? Pô, quanto que custa um pneu? Não sei quanto que está hoje, R$ 5.000 um pneu. Mas e se eu me acidento por causa desse pneu? Qual o prejuízo? Qual o valor do meu caminhão? Nós estamos falando de um equipamento se for um caminhão novo, conjunto novo, é mais de R$ 1 milhão. O que é 5 mil, né? Quantos por cento é do equipamento? Isso só do equipamento, né, não humano, né, que é imensurável. Agora imagine uma regressiva aí de morte, de indenização. Né? Então falta muito isso, ainda está bem sólido em algumas pessoas, né? E lembrar também que o motorista, até na realidade quando eu falo com eles, eu digo, vocês não são só motoristas, vocês são gestores, vocês estão gerindo, estão, né, administrando um equipamento com a carga ali, R$ 5 milhões, dependendo da carga. Né? Então é algo muito importante, vocês têm que ter responsabilidade. Exatamente isso. Bom, Magno, a gente já está caminhando aqui para o final, né? E eu queria entender contigo também que ao longo desses 30 anos aí de PRF, o que mais te chamou atenção aqui, o que tu traria, né, das lições que tu aprendeu ao longo desse tempo de experiência para a gente poder compartilhar com o pessoal também? A gente viveu muita alegria, né, de ver as pessoas, de parar as pessoas assim, tá certo, né? Receber um elogio do nosso trabalho, poder elogiar também o comportamento das pessoas, mas a gente viveu muitos momentos tristes, onde a gente viu pessoas, né, que perderam a vida ali por simplesmente um minuto de besteira, de bobeira, né, por um ato que poderia ser facilmente evitado ali para a pessoa não perder, achar que ia perder 15 segundos numa ultrapassagem para ficar atrás, ou um minuto que seja, perdeu a vida, né? Então, isso também marca muito a nossa trajetória, mas, né, não podemos deixar de acreditar nas pessoas e na mudança. Então, eu acho isso é o que move a Polícia Rodoviária Federal, em particularmente é o que me move, é saber que o nosso trabalho é uma semente que está sendo plantada e em algum momento ela vai dar fruto. Né? Já deu e vai continuar dando frutos, onde a gente possa preservar cada vez mais a vida das pessoas e criar uma sociedade onde todos se respeitem. Né? E o trânsito é o maior termômetro disso. Né? Porque no trânsito é um sistema muito democrático, onde todo mundo é igual, onde todo mundo é tratado igual. Se alguém, infelizmente, se acidentar, quem for socorrer, a Polícia Rodoviária Federal, o SAMU, o bombeiro, não vai perguntar a conta bancária dele, o saldo bancário, se ele tem uma BMW, se ele tem um Volvo 540 ou se ele tem um Mercedinho 1113, ele vai ser socorrido e vai ter o mesmo. Então é muito igualitário o trânsito. O que nos falta é nós tratar com mais igualdade, com mais respeito, onde a vida esteja sempre em primeiro lugar. Maravilha. E até para encerrar, né, esse papo fundamental assim, né, para o nosso dia a dia, eu queria que tu deixasse uma mensagem para o nosso público nesse primeiro Prologcast que a gente está fazendo, né, uma mensagem de conscientização, o que tu quiser comentar aí também para deixar essa ideia, né, na cabeça do nosso público aí também. Então, uma frase que eu gosto muito,
que é de um psicólogo canadense, o Gerald Wilde. É um grande estudioso aí, e ele formulou a teoria da homeostase do risco, uma teoria que eu acho muito interessante. Quem puder correr atrás aí, entender um pouquinho mais, nós não vamos ter tempo. Mas no livro dele, O Limite Aceitável do Risco, ele traz uma frase que eu sempre também gosto de transmitir para as pessoas, né? Se a segurança não estiver nas pessoas, ela não vai estar em lugar nenhum. Ou seja, se você não tiver segurança dentro de você, não adianta procurar lá na Prolog, não adianta procurar lá na PRF, né? Se você não acreditar na segurança e não tiver ações seguras, ela não vai acontecer. Por isso, a mudança começa com cada um de nós, começa com você. Não jogue essa responsabilidade, abrace ela, que assim a gente vai construir um trânsito mais humano e mais seguro. Muito bom mesmo, vem de dentro, né? Não é ficar esperando pelos outros para te conscientizar. Tu mesmo tem que fazer a tua segurança, tu tem que tomar o teu cuidado. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso primeiro Prologcast, né? E antes de terminar, eu já queria fazer um convite para vocês, porque a gente vai continuar esse papo aí dia 19, às 19 horas, 19 de maio agora às 19 horas, que vai ser um webinar no YouTube, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, sobre segurança, sobre gestão de frota, sobre vários outros temas também, um pouco do que a gente já conversou aqui, né? Que nosso foco nesse maio vai ser realmente buscar uma conscientização mais forte, assim, com as nossas mídias, com que a gente consegue atingir, né, com as mídias aí da Prolog. Se inscreve lá no YouTube, tá? Entra lá no YouTube e coloca lá, @PrologApp, que vai conseguir se inscrever, aciona lá também o sininho para poder receber a notificação do evento. Não esquece, dia 19 às 19 horas. 19, fácil. E, Magno, eu queria te agradecer também por essa atenção, por essa dedicação aí que tu tem há tantos anos, né, junto com a PRF e com a população em geral. É um prazer imenso para a gente poder falar com pessoas que são de segmento, autoridade no assunto, que realmente vivencia isso todos os dias, né? Eu costumo dizer que a autoridade é tu já ter vivenciado aquilo ali algumas vezes para te poder falar com um pouco mais de propriedade sobre os riscos que aquilo ali pode gerar e quais são as dicas que podem ser fornecidas ali para evitar com que outras pessoas também passem por esses problemas. Que no caso ali, né, acidente, sinistro, problemas de frota, problemas de operações em geral, assim, né, na rodovia. Então, a gente entende que envolve toda a comunidade, tanto o pedestre, o motorista, a transportadora, o gestor da frota, envolve, né, os órgãos públicos também de começar, de fazer, né, essa fiscalização com mais responsabilidade, assim, no sentido de estar mais frequente nesse processo de fiscalização. A gente entende que hoje não existe um braço ainda, né, suficiente para conseguir estar sempre em todos os lugares. Infelizmente, tem sinistro aí que garanto que acontece, que quando vocês chegam, vocês devem pensar assim, cara, né, por que, né, chegamos tarde demais? Mas o objetivo da Prolog é isso, é não só levar soluções, levar ferramentas que possam auxiliar nessa gestão de frotas, auxiliar na gestão de operações em geral, mas levar muito conteúdo para realmente conscientizar o mercado sobre a necessidade de manter uma boa manutenção do veículo, manter uma boa manutenção nos pneus do veículo, inclusive, né? E também sobre conscientizar o público em geral também, né? Educar realmente de que é fundamental todos estarem envolvidos nesse processo e todos estarem ali dedicados a minimizar. A gente sabe que acabar a gente não consegue, infelizmente, porque é um volume muito grande. Então, te agradeço mesmo aí por essa atenção, por esse tempo. A gente sabe que a rotina da PRF aí é corrida, tem muita coisa para atuar e muita operação para fazer. E fico muito grato realmente por essa atenção de vocês aí. Jonas, eu que agradeço, a Polícia Rodoviária Federal agradece a oportunidade. Isso faz parte também do nosso trabalho, né? Ser parceiro, né, da comunidade, das empresas, para promover esse trânsito mais seguro. E lembrar sempre que a Polícia Rodoviária Federal é a polícia de todos os brasileiros. Estamos aí 24/7, aí sempre à disposição de todos vocês, o 91, nosso número de emergência, e pode contar com a gente. Isso aí, muito obrigado. Prazer aí, Magno, poder falar contigo. Até mais, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal, até mais.